O que é gestão empresarial? Então vamos lá, o que é gestão empresarial? Um dos maiores gurus da administração empresarial no Brasil, Vicente Falcone, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ajuda a definir o que é gestão empresarial. Ele diz o seguinte: gerenciar é bater metas com o time fazendo certo. E por que eu gosto muito dessa frase? Vamos quebrar essa frase em 3 partes e definir o que é gestão empresarial dentro dessas 3 partes? Vamos lá, primeira parte. Gerenciar é bater metas. O que é bater metas? Você que tem uma empresa, você precisa ter metas. Você não pode ir para o seu campo de trabalho, não pode acordar na segunda-feira e ir para a empresa sem saber para onde você está indo, né? Então, gerenciar é bater metas. Você precisa entender o que você vai buscar de faturamento, qual o custo, despesa que você precisa manter dentro de um orçamento, se você tem metas de satisfação do cliente, satisfação dos funcionários, enfim. Você precisa entender quais são as metas, os principais indicadores que compõem o direcionamento da sua empresa. Porque se sua empresa tem direção, você consegue crescer, consegue evoluir, enfim, consegue bater metas. Então, essa primeira parte, gerenciar é bater metas. E a segunda parte é com o time. Gerenciar é bater metas com o time. O que quer dizer com o time? Você dificilmente vai conseguir ir muito longe sozinho. Tem até um ditado que diz: quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. E para você chegar nas suas metas, para você bater as suas metas, você vai precisar do apoio de pessoas. Talvez no momento do seu negócio você não tenha um time muito grande ou várias pessoas trabalhando com você, mas invariavelmente você vai precisar trabalhar com pessoas, sejam funcionários, sejam parceiros, sejam colaboradores, sejam sócios, enfim. Como é que você constrói esse time, né? Então, para você bater metas, você precisa entender com quais pessoas você precisa complementar suas habilidades, seus conhecimentos, suas atitudes, para que você possa chegar na sua meta. Então, entender como recrutar pessoas, no caso, se você for contratar, ou entender com quais pessoas você precisa se conectar para atingir os seus objetivos, isso é muito importante. Gerenciar os seus relacionamentos faz toda a diferença para que você consiga dar os passos certos, evitar a perda de tempo e, ao mesmo tempo, se desenvolver. Porque à medida que você se conecta com uma pessoa que talvez saiba algo que você não sabe, à medida que você conviver com essa pessoa, você vai se desenvolver também. E a recíproca é verdadeira, você vai ajudar essa pessoa a se desenvolver. Então, se você tem metas claras e aí você se conecta com pessoas, sejam funcionários, parceiros, sócios, fornecedores, enfim, pessoas que vão te ajudar a chegar no seu objetivo, você tem mais chances de ter uma gestão empresarial muito mais assertiva. Legal? E agora a gente vai para a terceira parte. O que é a terceira parte dessa frase? Fazendo certo. Então, gerenciar é bater metas com o time fazendo certo. O que é fazer certo? Quando você tem um planejamento claro do passo a passo do que precisa ser feito, dificilmente você vai perder tempo. É claro que assim, no mercado existe um processo de tentativa e erro. Muitas vezes aquilo que você planejou nem sempre dá certo, né? Mas quando você planeja, coloca isso no papel, entende quais são os caminhos necessários para que você tenha foco em direção aos seus objetivos, o resultado vem. E vem talvez numa velocidade muito maior do que você imaginou na hora que você começou a sua jornada empresarial. Na minha concepção, essa é a melhor definição que tem de gestão empresarial. Na prática, fazer gestão empresarial significa que você precisa entender quais são os elementos e os direcionadores que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Não basta você ter apenas conhecimento técnico, né? Porque o conhecimento técnico pode te motivar a empreender e até num curto prazo ter algum resultado. Mas se você quer ter longevidade, se você quer ter lucratividade, é muito importante que você entenda de gestão empresarial. Então, o meu convite para você é: continue fazendo o que você está fazendo agora. Procure se atualizar, procure conteúdos, leia livros, faça cursos, se especialize. Porque à medida que você desenvolve o seu conhecimento técnico, em paralelo desenvolve o seu conhecimento em gestão empresarial, a tendência é que você consiga construir resultados muito mais rápidos, né? Eu vejo muitos empresários com ideias extraordinárias, com soluções realmente inovadoras, mas muitas vezes acabam pecando na hora de implementar o seu negócio, porque gerenciar significa bater metas com o time fazendo certo. E para você fazer isso, é importante que você desenvolva seu conhecimento em gestão empresarial. Você acaba de passar o preço para o seu cliente e o que você faz, hein?
Muita gente se perde nessa hora. Então presta atenção que eu vou passar 10 dicas que eu utilizo aqui e que funcionam muito para você poder usar no seu dia a dia. Bora lá. Fala aí, meu amigo vendedor, vendedora, tudo bem com vocês? Olha só que assunto legal, né, cara? Um negócio que acontece com muito vendedor. Passa o preço e o que fazer? Bom, muitos vendedores, vamos falar então primeiro do erro, né? Muitos vendedores, vê se você faz isso. Muitos vendedores passam o preço e depois eles ficam justificando. Então, olha, custa 595, tá? Mas é porque isso aqui, papapá, e fica falando depois. Então, primeiro eu vou estabilizar vocês, vou criar um padrão aqui para vocês se comportarem e depois eu vou dar 10 dicas que a gente usa muito aqui, que funciona pra caramba para você poder utilizar. Então, quando você passa o preço, gente, lembrar sempre, ao passar o preço, você tem que ter justificado o valor antes. Você não pode ficar falando depois. Então, como que você passa preço? Cara, custa R$595. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender que se o cliente ficar em silêncio, eu sei que esse silêncio aí, cara, causa um transtorno, né? Você fala o preço, fica aquele silêncio, aquele clima lá na negociação. E o que eu faço? Então, primeira coisa, fica tranquilo. Passa o preço, né? Se você já justificou, não precisa falar, não, mas o preço é esse, mas vamos lá, manda uma proposta, mas é porque custa isso, porque tem... Não. Justificou antes. Então, primeira coisa, passa o preço e espere, tá? Mas para isso eu vou passar para vocês as técnicas que eu utilizo aqui e que funcionam demais. Afinal, a gente vende muito, a gente é líder de mercado, cobrando mais do que a concorrência, né? Então tudo isso eu vou ensinar para vocês. O que você precisa saber? Segunda coisa, que você pode, ao passar o preço, na sequência você pode pedir a venda, então fazer um pedido direto, um fechamento direto, se você sentir. Então, Thiago, depende do quê? Depende do seu sentimento. Se você jogou, sentiu que ele pegou, porque às vezes você vai pegando um pouco de experiência, você ao falar o preço já vê que o cara abraçou ou não a ideia. Então, se ele abraçou, pede uma venda direta, né? Não tem importância não. Vai para o fechamento. Ou você pode utilizar o que a gente chama que é preparar a cama. Eu posso jogar uma pergunta, aqui vão ser 10 perguntas, tá? Que é para você poder encaminhar o fechamento. Você pode utilizar uma pergunta para saber se a proposta que você falou, como a gente diz aí no termo, tem fit com o bolso do cliente. O que é isso? Se o que você falou faz sentido para o cara. Falou, peraí, custa 295? Porra, isso aqui estava dentro do que eu estava imaginando. Beleza, como é que eu faço isso, Thiago? Então, como é que eu faço? Como é que eu preparo a cama para pedir uma venda ou como é que eu peço uma venda depois de passar o preço? Então, vamos começar então, anota aí. Para ficar mais fácil, eu vou pedir para o meu editor colocar então na tela agora. Conforme for falando, vai entrando um por um. Então você pode ir acompanhando, presta bem atenção e vai acompanhando um por um. E depois você pode dar um print, pausar aí, tirar uma foto. Beleza? Para ajudar você. Então bora lá. Vamos ver então 10 técnicas, 10 perguntas para você poder utilizar logo depois de passar o preço. Olha na tela aí, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, passou o preço, a gente vai utilizar essa primeira técnica aqui, ó. Depois de passar o preço, espere alguns segundos. Eu sempre falo aqui em torno de 3, 4. Então, passou o preço, 255. Conta lá. 1, 2. Conta mentalmente, né? Não vai contar na frente do cliente que vai achar que você está louco. Conta até uns 3. Espere e fala assim, ó. Ficou alguma dúvida, seu Antônio? Quase sempre as pessoas vão falar, não ficou não. Isso não significa que ela está concordando em fechar. Mas a gente não é obrigado a saber. Então, como a gente não é obrigado a saber, a gente vai para o fechamento ou pergunta para saber se ficou claro. Então, vamos lá. Primeira coisa, então... Passa o preço, seguro, firme, olhando nos olhos, se for por telefone falando com segurança, tá? E aí você espera uns 3 segundos e pergunta, ficou alguma dúvida? Aí, segunda etapa, você vai falar, perfeito, seu Antônio, eu preciso somente então dos seus dados ou dos dados da empresa, ou do RG, ou se você estiver na loja, eu preciso só que o senhor vá então agora diretamente para o caixa. Enfim, agora você faz um pedido de fechamento, porque se não ficou, você passou o preço, não ficou dúvida? Vai para o fechamento, tá bom? Então, segunda coisa, perfeito, Seu Antônio, preciso somente dos seus dados, ou dos dados da empresa, ou preciso do seu RG, enfim, eu preciso de um cheque, enfim. Terceira coisa, pergunta aqui, mais uma pergunta, são 10 perguntas. Para você, Seu Antônio, fica melhor no cartão ou dinheiro? E aí a gente está utilizando uma técnica antiga de fechamento, que é o ou, né? Mas de qualquer maneira, nós estamos perguntando e encaminhando para o fechamento. Quarto, Seu Antônio, o senhor prefere pagar em 3 vezes no crédito ou aproveitar o desconto de 4% à vista? Também é uma técnica ou, mas aqui você tem, além de 2 caminhos, você tem 2 benefícios, que é parcelar ou ter um desconto à vista, beleza? Quinta, Seu Antônio, qual que é a melhor data para o vencimento para o senhor aqui? É dia 10 ou dia 15, caso você vai colocar um boleto ou caso ele vai pagar um cheque em parcelado? Então, essa técnica também dá 2 opções para ele e também já é um pedido de fechamento, tá? Não é muito agressivo,
Então, às vezes, se você está começando ou tem medo, às vezes isso é muito comum de pedir muito a venda, é um fechamento, é um pedido de fechamento, mas é um pedido de fechamento com 2 opções. Número 6. Seu Antônio, faz sentido para você essa proposta? Então, passou o preço, ficou aquele silêncio. Seu Antônio, faz sentido essa proposta? Justamente para isso. Para saber se o valor ficou, se o prazo, enfim, o que você apresentou faz sentido para ele. Tá, uma ótima pergunta. 7. Seu Antônio, quais são os próximos passos para você decidir? Ou se ele falar que vai ver com o sócio, por exemplo, se for uma empresa, seu Antônio, quais são os próximos passos para vocês decidirem? Tá? Então é muito importante. Ele fala, os próximos passos eu vou conversar com o meu sócio e até quinta-feira eu dou o retorno, tá? Então, quer dizer, fez uma pergunta, encaminhou. Bom, agora eu preciso então só entender como é que a gente continua, ou como é que eu faço o pedido, ou como é que a gente fecha isso, ou quando é que eu recebo. Então ele mesmo já encaminha para o fechamento. Lembre-se, pergunta é a melhor maneira para contornar a objeção e principalmente para você poder encaminhar fechamento de vendas. Estou dando várias dicas aqui, tá? 8ª dica. Seu Antônio, o próximo passo, eu faço com quem? Outra pergunta sensacional. Não, é comigo mesmo, eu faço fechamento aqui. Bingo! 9, vamos lá para o 9. Seu Antônio, além de você, tem mais alguém que precise participar da decisão da nossa próxima conversa ou da decisão desse fechamento? Olha só que interessante. Não, sou só eu aqui. Perfeito. Então tá, seu Carlos, eu preciso só do seu documento ou do RG. E aí vai para o encaminhamento, tá? Então você faz uma pergunta para preparar a cama e depois deita na cama, tá? E a 10ª mais última pergunta para a gente poder finalizar maravilha, seu Antônio, agora que acertamos os valores, tem mais alguém que decide sobre as formas de pagamento ou é direto com você? Quer dizer, tem mais alguém que decide sobre forma de pagamento, sobre data de entrega, enfim, ou é direto com você? É comigo mesmo. Tá, então perfeito, seu Antônio, eu preciso só do documento da empresa e aí vai para o fechamento direto, ok? Amigo, espero que você tenha aprendido bastante coisa aqui. Lembrando, tá? Aqui tinha venda transacional direta, aqui tinha venda de processo, então além do senhor, tem alguém que eu falo, porque às vezes você fala com um cara que é de compras, ele vai passar para um técnico ou vai passar para um diretor, então você pode utilizar. Se você for transacional, tem vários modelos aqui. Se você for B2B, vender para empresas, também tem vários modelos aqui. Então, ao passar proposta, ao passar preço, você já sabe que você tem 10 ferramentas na sua mão. Minha dica anote num papel, além dessas, quais outras 5 maneiras de falar, depois de passar o preço, você escreveria. Como elaborar um plano de negócios? Parte 1. O processo empreendedor. Todo empreendedor possui muita energia e criatividade, qualidades fundamentais para transformar uma ideia em algo concreto, para criar uma empresa, para administrá-la corretamente e para fazê-la crescer. O processo de empreender é constituído de 4 etapas: identificação de oportunidades, elaboração do plano de negócios, captação de recursos e gerenciamento. A primeira etapa é gerar ideias e identificar oportunidades. Você deve utilizar sua criatividade, intuição e experiência para detectar oportunidades. A segunda etapa é elaborar o plano de negócios. Descreva seu empreendimento e o modelo de negócio que sustenta a empresa. Na terceira etapa, você deve buscar recursos. Busque recursos financeiros, físicos, humanos e tecnológicos para iniciar as atividades do seu negócio. A quarta etapa é gerenciar a empresa. Você tem a responsabilidade de manter a empresa viva e garantir sua evolução. Mas o que é um plano de negócios? O plano de negócios é um documento de planejamento capaz de demonstrar a viabilidade de um empreendimento do ponto de vista da estratégia, do mercado, das operações e da gestão financeira. Tem como proposta descrever o que é ou o que pretende ser uma empresa. É uma forma de pensar o negócio sobre aonde ir, como ir mais rapidamente e o que fazer para diminuir incertezas e riscos. É mais que um apanhado de ideias. O plano de negócios traz uma lógica que permite refletir sobre diversos aspectos da sua empresa. Com base no plano, é possível analisar o mercado e os números antes de tomar decisões. Enquanto busca por informações, você adquire conhecimento sobre o setor e sobre fornecedores, clientes e concorrentes.
O plano de negócios possibilita ordenar e analisar as ideias com o objetivo de avaliar a viabilidade da empresa. Caso seja inviável por motivos financeiros, técnicos ou de mercado, chega-se a esta conclusão no papel e não na prática, após meses de atividade ou quando você já investiu todo o seu capital. O plano de negócios não elimina os riscos, mas evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. Um plano de negócios é importante para organizar as ideias ao iniciar um novo empreendimento, orientar a expansão de empresas já em atividade, apoiar a gestão do negócio, seja em seus números ou estratégias, facilitar a comunicação entre sócios, empregados, clientes, investidores, fornecedores e parceiros, captar recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias. Um plano de negócios pode ser escrito para vários públicos, para conhecer mais o mercado em que a empresa atua, para estabelecer acordos internos e alinhar as estratégias, para criar estratégias conjuntas, para obter empréstimos e ter acesso a serviços financeiros, para obter recursos de pessoas ou empresas interessadas no negócio, para conceder crédito para compra e negociar formas de pagamento, para vender os benefícios dos produtos ou serviços e como forma de divulgar a empresa, para melhorar a comunicação interna, gerar comprometimento e fazer com que os colaboradores saibam seu papel. Um plano de negócios apresenta 3 funções principais. Como instrumento de planejamento, avalia o novo empreendimento do ponto de vista mercadológico, técnico, financeiro, jurídico e organizacional. Assim, é possível ter uma noção prévia do funcionamento da empresa. Como instrumento de diagnóstico, avalia a evolução da empresa para cada aspecto definido no plano. Assim, é possível realizar um acompanhamento comparativo entre o previsto e o que vem sendo realizado, tomando medidas para corrigir desvios. Como ferramenta de financiamento, facilitar a obtenção de capital de terceiros quando o capital próprio não é suficiente para cobrir os investimentos. Como elaborar um plano de negócios? Parte 2. Iniciando o plano de negócios. Um plano de negócios começa pelo sumário executivo. Nele, antecipam-se aspectos importantes do plano para fornecer uma ideia sobre cada seção. Por ser um resumo, é a última parte a ser escrita e deverá conter uma breve descrição da empresa. Descrição com o que é o negócio e os diferenciais competitivos da empresa, a missão, o perfil dos empreendedores, os produtos, serviços e seus principais benefícios, o segmento de clientes que será atendido, a localização da empresa, o investimento total, os indicadores financeiros, forma jurídica e enquadramento tributário. São 5 os ingredientes básicos de um sumário executivo. Ser simples e conciso, 3 páginas no máximo e 5 minutos de leitura, despertar o interesse de quem lê, transmitir o profissionalismo da empresa ou projeto, destacar as conclusões mais importantes, fornecer uma visão geral e clara do plano. Como elaborar um plano de negócios? Parte 3. Análise de mercado. Um dos principais componentes do plano de negócios é a análise de mercado. Ela ajuda você a compreender o mercado onde vai atuar. Afinal, é fundamental conhecer seus clientes, concorrentes e fornecedores. O primeiro passo é identificar o segmento de clientes que você irá atender. Um segmento de mercado é um conjunto de pessoas ou empresas com características em comum. Ao agrupar clientes, você satisfaz suas necessidades com eficácia. Quanto mais recursos e opções os clientes demandam, mais motivos para dividi-los em segmentos. Para dividir seu segmento de mercado, responda às seguintes perguntas: quem está comprando? O que está comprando? Por que está comprando? Hábitos de compra, renda, nível cultural,
onde moram e estilo de vida. Se o cliente é uma empresa, como e quem decide as compras? Este conhecimento irá definir os canais de distribuição, ações promocionais, planos de comunicação e a política de preços. A concorrência deve ser avaliada em relação à sua posição no mercado. Você conhece os produtos e serviços dos concorrentes, suas características, benefícios, preços? Como vendem? Por que os clientes compram do concorrente e por que deixam de comprar? Seu concorrente responderá rapidamente à sua ação? Ele tem recursos humanos, financeiros e tecnologia para reagir? O mercado fornecedor é formado pelas pessoas e empresas que fornecerão materiais, equipamentos, produtos e serviços. Mantenha um cadastro atualizado dos fornecedores. Pesquise pessoalmente, por telefone ou pela internet, preço, qualidade, condições de pagamento, quantidade mínima e o prazo de entrega. Como elaborar um plano de negócios? Parte 4. O plano de marketing. O plano de marketing é a forma estruturada como a sua empresa irá ofertar seus produtos e serviços. Um plano de marketing deve contemplar descrição dos produtos e serviços, sua qualidade e utilidade, diferenciação em relação à concorrência e inovações. Analise-os sob o ponto de vista dos benefícios percebidos pelo cliente. Em qual segmento de mercado você está ou pretende atuar? Qual o tamanho dele? Qual o comportamento do cliente e onde ele se encontra? Como seu produto chegará até ele? As vendas serão diretas ou por um canal? Como você irá fazer com que seu cliente saiba que seu produto ou serviço existe e que satisfaz as necessidades dele? As formas mais utilizadas são propaganda, promoção, relações públicas, merchandising e venda pessoal. Adequar o preço à qualidade do produto, ao valor atribuído pelo cliente e à necessidade de viabilizar financeiramente a empresa. Como a receita é dada pela quantidade vendida multiplicada pelo preço, o lucro ou prejuízo pode ser resultado da sua política de preços. Como elaborar um plano de negócios? Parte 5. O plano operacional. O plano operacional define como a empresa irá desenvolver ou comercializar seus produtos e serviços. Descreve o processo para produzir, vender ou executar serviços. Nessa seção, devem ser relacionados os equipamentos e materiais utilizados, a quantidade de pessoas e o tempo demandado para cada etapa. A capacidade instalada é o quanto a empresa pode produzir, vender ou prestar serviços em um determinado período. Ela é influenciada por fatores como o número e o preparo dos funcionários, a produtividade dos equipamentos, a disponibilidade dos fornecedores e a capacidade de distribuição e armazenamento. O layout ou arranjo físico define a distribuição dos setores, equipamentos, móveis e pessoas no espaço. Se possível, desenhe uma planta baixa, pois explicar com um texto o layout é mais difícil. Relacione também os cargos e as qualificações para ocupá-los. Se você ainda não abriu a empresa, descreva os cargos necessários e o perfil das pessoas que irão ocupá-los. Essas informações irão auxiliá-lo na etapa de recrutamento e seleção da equipe. Como elaborar um plano de negócios? Parte 6. O plano financeiro. O plano financeiro é o resultado final do plano de negócios, pois apresenta em números todas as ações planejadas. Se concluir que o negócio tem espaço no mercado, o próximo passo é calcular o investimento de implantação. Equipamentos, móveis e veículos, os chamados investimentos fixos,
reformas e registro da empresa, os chamados investimentos pré-operacionais, recursos financeiros para financiar clientes na venda a prazo e para pagar fornecedores, o chamado capital de giro. Outro ponto é a análise comparativa entre receitas e custos, fixos e variáveis, identificando o quanto irá gastar e o faturamento esperado. Esse levantamento permitirá construir o demonstrativo de resultados, um dos relatórios gerenciais mais importantes do plano financeiro, onde despesas e receitas são colocadas lado a lado para avaliar se a empresa irá operar potencialmente com lucro ou prejuízo. Finalmente, é preciso ter consciência de que quem não mede, não gerencia. O plano financeiro possibilita calcular indicadores como o ponto de equilíbrio, que é o faturamento mínimo para a empresa não ter prejuízo, o prazo de retorno do investimento, ou seja, tempo necessário para que seja recuperado o capital investido, a lucratividade, que é o ganho que a empresa obtém na relação entre seu lucro e a receita total. Como elaborar um plano de negócios? Parte 7. A análise de cenários. A etapa final consiste na análise dos riscos. Toda empresa corre riscos, seja quando é criada ou quando está em atividade, inclusive a sua. Prever e administrar esses riscos pode garantir a continuidade do negócio. A análise de cenários traz um maior entendimento dos riscos. Para os cenários de maior probabilidade, são desenhadas diferentes estratégias. Simule valores e situações diversas. Prepare cenários onde o negócio obtenha resultados pessimistas, como a queda nas vendas ou o aumento dos custos, e também os resultados otimistas, como o faturamento crescer e as despesas diminuírem. Pense em ações para prevenir as adversidades ou para potencializar situações favoráveis. Faça várias simulações e tenha sempre alternativas, o famoso plano B. Como elaborar um plano de negócios? Parte 8. A análise estratégica. Toda empresa deve mostrar como irá competir no mercado e definir estratégias para atingir metas. A estratégia é a combinação entre os fins que a empresa busca e os meios utilizados. Os fins devem originar os meios, ou seja, que a definição da meta dê origem à ação, e não o contrário. Ao estabelecer estratégias, avalie os pontos fortes e fracos da sua empresa e as ameaças e oportunidades proporcionadas pelo ambiente externo. Isso pode ser feito através da técnica conhecida como FOFA, sigla para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, uma ferramenta simples e eficaz. Como elaborar um plano de negócios? Parte 9. Avaliação do plano de negócios. Planejar significa antecipar situações e preparar-se para elas. O plano de negócios pode ser o começo ideal. Ansiosos em ver a empresa em atividade, muitos empreendedores desconsideram a segunda etapa do processo empreendedor, o planejamento. Com isso, a terceira e quarta etapas, captar recursos e gerenciar, respectivamente, podem não funcionar. O principal motivo para elaborar um plano de negócios é ter uma base para gerenciar a empresa. Abrir um negócio é lidar com incertezas. As dúvidas vão desde se os clientes chegarão, se as vendas irão crescer ou se a empresa dará certo. Como não é possível prever o futuro, valide, se necessário, ajuste as informações de mercado, estimativas de receitas e custos do seu planejamento. Apresente suas ideias para clientes e veja se eles concordam com isso e se pagariam pelo que você quer oferecer. Algumas dicas e recomendações. Pesquise, estude e busque inspiração. Ter preparo e conhecimento são condições para a abertura e o crescimento do negócio. Faça cursos e palestras para se atualizar nas melhores práticas de gestão.
Participe de feiras e eventos voltados para o seu mercado consumidor. Procure informações sobre empresas e empreendedores que admira. Tenha bons sócios. Escolha seu sócio baseado nas competências profissionais. Cuidado ao se associar a parentes ou amigos só pela afinidade. Defina deveres para cada sócio e verifique se as expectativas sobre o negócio são semelhantes. Decida como será a política de venda de cotas e como ficará a empresa em caso de separação ou morte. Determine o que será feito com o lucro, documente e registre tudo o que for acordado. Busque mentores. Identifique um mentor para conversar sobre a empresa, esclarecer dúvidas, ouvir recomendações e ter exemplos. Atraia talentos, motive sua equipe e invista em treinamento. Funcionários preparados e motivados entregam mais do que é pedido. Ofereça oportunidade de crescimento. Defina cargos, salários coerentes e reconheça os resultados. Melhore o atendimento aos clientes. Não basta atender bem na hora da compra. O que beneficia a imagem da empresa é o pós-venda. Busque pessoas experientes e esteja atento às reclamações dos clientes. Utilize consumidores fiéis para ter um feedback da empresa, do atendimento e do produto. Trace uma estratégia de preços. Encontrar o preço certo é um desafio. O preço afeta a rentabilidade e posiciona a marca. Calcular o lucro a partir de custos é apenas o primeiro passo. O preço deve estar dentro da prática do mercado e acima do custo unitário. As projeções de venda precisam ser coerentes com o mercado, capacidade de entrega, além de compatíveis com os canais de distribuição e sua estratégia de comunicação. Faça um planejamento financeiro. Tente fazer uma previsão do fluxo de caixa. Quanto vai precisar para abrir o negócio? Depois de quanto tempo o caixa ficará positivo? Identifique quais relatórios você precisa conhecer e ter sobre a mesa. Se decidir implantar um software, escolha um adequado ao negócio, para não investir mais que o necessário. Conheça a rentabilidade do negócio. Melhor que saber o lucro é conhecer a rentabilidade. A rentabilidade é o lucro líquido dividido pelo investimento e indica quanto do investimento está sendo recuperado. Buscar empréstimos com frequência pode comprometer a rentabilidade, pois implica em juros altos e caixa no vermelho. Se as contas não fecham, é hora de cortar custos. Comece pelas atividades que não geram lucro. Monitore os orçamentos e observe a autorização de despesas. Se o caixa anda desequilibrado e as vendas estagnadas, repense a estratégia. Esperar as vendas caírem é um erro. Pode ser tarde para reconquistar o cliente. Esteja ao lado da lei e escolha a melhor forma de tributação. Tirar alvarás, licenças e outros documentos requer tempo. Um planejamento tributário mal feito gera gastos desnecessários. Faça uma revisão de como sua empresa deve pagar impostos e encargos. Estude os regimes de tributação: simples, lucro presumido e lucro real, e decida qual o mais indicado. Contrate um bom contabilista. Uma boa assessoria contábil, além de identificar soluções legais para reduzir custos tributários, também pode assessorar na gestão do negócio. Com essas dicas e recomendações, e com um plano de negócios bem feito, sua empresa tem tudo para dar certo. Olá! Neste vídeo vamos falar sobre como evitar conflitos entre colegas de trabalho. Os conflitos, em muitos casos, são os grandes causadores de discórdias, discussão e desentendimentos entre colegas e superiores. Assim, é preciso saber administrar os conflitos de forma equilibrada e, para isso, precisamos ter muita paciência, dedicação, flexibilidade e força de vontade. Vamos analisar agora algumas atitudes simples que podem evitar que esses conflitos aconteçam ou que gerem brigas e desentendimentos no ambiente de trabalho.
O primeiro deles é: cumprimente as pessoas. Seja sempre cordial. Ao chegar ao trabalho, dê um sorriso aberto e um sonoro bom dia a todos. Essa atitude já faz toda a diferença nos relacionamentos interpessoais. Cumprimente-as com energia, mantendo o caminho aberto para o contato e o diálogo. Não cumprimentá-las, além de demonstrar falta de educação, significa que aquelas pessoas não são importantes para você, e isso fecha qualquer tentativa de contato. A segunda atitude é: tenha sempre bom humor. Tenho certeza de que você concorda comigo. É sempre bom trabalhar com pessoas bem-humoradas, porque estão sempre sorrindo, são mais leves e mais otimistas. O sorriso é um cartão de visitas muito eficiente, pois mostra que você está disposto e aberto ao contato humano. Pessoas mal-humoradas afastam os outros naturalmente. Muitas vezes, o trabalho e as preocupações fazem com que nos esqueçamos de sorrir e, sem perceber, acabamos contaminando o ambiente com nosso mau humor. A terceira atitude é: evite falar de assuntos muito pessoais. Evite levar problemas pessoais para o trabalho. Seja discreto. A vida íntima de cada um deve ficar fora do âmbito do trabalho. Por isso, não se comprometa com assuntos que não se relacionam com as suas atividades profissionais. A quarta atitude é: aceite as diferenças. A grande causa dos problemas de relacionamentos que temos reside na dificuldade de aceitarmos as diferenças. É difícil aceitar pessoas que pensam e se comportam diferentes de nós. Dessa forma, procure aceitá-las como são, porque elas possuem histórias de vida, valores e culturas diferentes de você, e por isso podem enxergar o mundo de outro jeito. A quinta atitude é: coloque-se no lugar do outro. Compreender o outro significa não julgá-lo e aceitá-lo, mesmo quando ele não concorda com o seu ponto de vista. Coloque-se no lugar do outro e tente entender por que ele pensa ou age daquela maneira. A próxima atitude é: não aponte o colega. Evite apontar o colega que deixou de cumprir sua obrigação. Devemos ser responsáveis pelas nossas próprias atividades. A sétima atitude é: respeite o espaço e os pertences do colega. Evite mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho de colegas e de seu superior. Se pedir emprestado algum objeto, devolva-o e agradeça-lhe a gentileza, pessoalmente ou com um bilhete. A oitava atitude é: seja cooperativo. Haja com os outros da mesma maneira como você gostaria que as pessoas agissem com você. Se perceber que um colega está com dificuldade e você pode ajudá-lo, não pense duas vezes. Ofereça ajuda. É muito bom poder construir um ambiente de trabalho em que as pessoas colaboram umas com as outras. A nona atitude é: fuja das fofocas. A fofoca quase sempre contamina o ambiente profissional. Não faça parte de conversas que fazem comentários maldosos em relação a colegas de trabalho. Caso alguma informação chegue até você, pare e pense. Se você passar essa informação adiante, as consequências serão positivas ou negativas. Se a informação não for ajudar, então não a passe adiante. A 10ª atitude é: evite brincadeiras que possam ofender o colega. Bom humor, sim. Brincadeiras sem graça, não. Pessoas que brincam o tempo todo, fazem piada de tudo, não são agradáveis e podem ofender os outros, deixando-os pouco à vontade diante de todos. Se algum colega veio com uma roupa, penteado, bolsa diferente, que chama atenção por algum motivo negativo, evite ser inconveniente. Caso seja um vestuário que não condiz com a função, cabe ao superior conversar com a pessoa e explicar-lhe a inadequação.
A 11ª atitude é: tenha uma postura madura. É muito ruim trabalhar com pessoas emocionalmente imaturas. Por isso, evite ficar na posição de vítima. Caso tenha que enfrentar algum problema, faça-o de forma madura, sem chilique, sem choro, sem apontar culpados. Baseie-se na realidade e foque na resolução dos problemas. A 12ª atitude é: saiba receber e dar feedbacks. Para construir relacionamentos baseados em confiança, é preciso ouvir, ser humilde, fazer alguns ajustes, saber se posicionar. Por isso, precisamos desenvolver uma habilidade fundamental: dar e receber feedbacks. A 13ª atitude e última é: seja grato. Todos nós gostamos de ser apreciados, reconhecidos. Por isso, agradeça todos os colegas pelas contribuições e ajuda, mesmo quando isso for apenas uma obrigação deles. Criar uma cultura de gratidão faz com que os colegas queiram lhe retribuir no futuro. Muito bem, depois de todas essas dicas, agora é só colocá-las em prática. Sucesso para você e bons relacionamentos interpessoais. Episódio: Gestão de compras e estoque. Podemos ver facilmente a importância das vendas para um empreendimento. Mas quanto da nossa energia vai para a administração de suas compras e do estoque? Em um pequeno negócio, uma estratégia eficiente de compras tem como objetivo obter os itens de que necessita no momento certo e com bons preços. Além disso, contribui para a seleção e avaliação dos fornecedores, mantendo uma rede capaz de oferecer produtos e serviços com vantagens em custo, qualidade e entrega. Vamos começar? Inicialmente, estabeleça os requisitos para a aquisição de um item ou serviço. Em seguida, identifique fontes de fornecimento, como, por exemplo, relação de fornecedores, visitas de representantes comerciais, revistas especializadas, feiras e eventos e pesquisas na internet. Escolha então os fornecedores e avalie o desempenho deles usando medidas como cumprimento de prazos, preços competitivos, condições comerciais, nível de atendimento, flexibilidade para demandas inesperadas e velocidade de entrega. O resultado dessa avaliação vai ajudá-lo a definir com quais fornecedores manter relações de longo prazo e o volume de pedidos. O estoque também é muito importante, pois a falta de produtos ou materiais pode resultar na perda de vendas ou interromper a produção, e o seu excesso pode desequilibrar a empresa financeiramente, pois estoque parado significa perda de dinheiro. Administrar os estoques é administrar a demanda. Não adianta estocar grandes quantidades com procura baixa. Em compensação, é preciso ter sempre disponíveis os produtos mais vendidos. Finalmente, como gerenciar o estoque sem causar muito impacto no caixa? Planeje as compras. Qual o momento de comprar? Que quantidade comprar? Para planejar as compras futuras, avalie o histórico de consumo e as informações sobre a demanda dos clientes. Com isso, você reduz a perda de materiais e dinheiro e evita desperdícios, desvios e roubos. Calcule o custo de adquirir e manter o estoque. Às vezes, uma proposta irrecusável do fornecedor pode representar uma dor de cabeça futura. Para evitar este problema, é necessário conhecer os custos de manutenção do estoque para decidir o que trará melhor resultado. Faça um inventário. Relacione todos os itens e suas quantidades. Defina a melhor maneira de codificar e organizar o estoque. Em seguida, crie um método para controlar a entrada e saída de materiais e produtos. Implante mecanismos como a ficha de controle de materiais, ordem de reposição, entre outros. Determine o estoque mínimo, máximo e o ponto de reposição. O estoque mínimo é a definição da quantidade de materiais e produtos que permita uma margem de segurança diante de imprevistos, como o aumento da demanda e atrasos de entrega. Para o estoque máximo,
Considere o espaço físico e sua capacidade de investir sem comprometer o capital de giro. Identifique em que momento precisará reabastecer o estoque com as quantidades dos itens faltantes. Classifique o estoque. Acompanhe o estoque conforme o giro dos produtos para saber quais são os produtos com maior giro e os que ficam parados. Alguns itens têm uma taxa de uso alta e sua falta decepcionaria os clientes. Outros, por terem valores altos, se tiverem níveis excessivos de estoque, aumentam os custos. Elabore a curva ABC do estoque. A curva ABC é uma análise que nos permite reconhecer e controlar os itens mais importantes do estoque. Ela segue um princípio chamado Lei de Pareto, ou regra 80-20, onde 80% do valor do estoque está associado a apenas 20% dos itens estocados. Em outras palavras, geralmente uma pequena parcela dos itens representa a maior parte do valor em estoque. E como funciona na prática? Na classe A da curva estão os principais itens em estoque e de alta prioridade, onde 20% dos itens correspondem a 80% do valor. Na classe B estão itens que ainda são financeiramente relevantes, onde 30% dos itens correspondem a 15% do valor. E na classe C, 50% dos itens correspondem a apenas 5% do valor. E agora que você entrou em contato com essas dicas, experimente! Lembre-se que a gestão correta de compras e do estoque permitem a qualquer empresa ser eficiente em custos, praticar melhores preços, atender seus clientes com agilidade e atuar com qualidade.